Vamos ouvir Luiz com a sua oportunidade. Glórias a Deus, aquilo que o Senhor concedeu ao seu coração. Depois a Vanusa já se prepara. Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. É sempre um prazer estar cooperando nesse trabalho maravilhoso. Presente da Igreja Gloriosa de Cristo, representada na sua pessoa, que está aqui hoje para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela vida do nosso irmão Diácono Adriano. Me alegro muito, porque vejo que essa casa, as portas do inferno não prevaleceram contra ela, e não vão prevalecer. Irmãos, como é gostoso de nós podermos contemplar e juntos desfrutar da palavra de Deus. Está tendo, a palavra fala que no final dos tempos o Senhor enviaria fome sobre a terra. Enviaria fome sobre a terra. Só que essa fome não é fome de comida, não é fome de bebida, porque hoje está mais fácil e até mais longo a longevidade de muitas pessoas, em vista das vidas tão confortável que outrora nossos avós, nossos pais não puderam ter. Hoje em dia, graças a Deus, temos aí um país abençoado. Moramos no Brasil, aqui no estado de São Paulo, na cidade de Piracicaba, uma cidade abençoada por Deus e que tem muito nos abençoado, e aqui nós temos podido ter o pão nosso de cada dia que Deus tem provido para nós. Mas a palavra do Senhor nos garante, ela nos afirma que no final dos tempos, quando estiver próximo, muito próximo a vinda de Jesus, o Senhor enviaria uma fome que não seria uma fome natural, que você come hoje e amanhã você volta a ter fome de novo. Não é uma sede que você bebe hoje e amanhã você tem sede de novo, mas o Senhor enviaria uma fome, e essa fome era a fome da palavra santa de Deus. Hoje em dia a palavra de Deus está mais escassa do que a água natural, daquelas águas de biqueira, daquelas águas de mina, que está tão difícil. Para você poder ter uma água de mina, você tem que comprar. E a palavra de Deus hoje não é diferente. Não que nós tenhamos que a comprar, mas que nós temos muita água suja sendo ministrada para todos nós. Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza. Muitos homens achando que sabem tudo, mas não sabem que no fundo não sabem nada. São egoístas, invejosos, mentirosos, orgulhosos, que buscam a sua vaidade da sua palavra e do seu conhecimento para se exaltar e mostrar para os outros que sabem alguma coisa. Mas infelizmente, com isso quem sofre é a igreja, quem sofre são os homens de Deus, as mulheres de Deus, a noiva do Cordeiro. E ainda outrora alguém ainda disse que estes são nada mais, nada menos do que estrupadores da noiva do Cordeiro de Deus. Porque são aqueles que manipulam a palavra, distorcem a palavra, pegam textos isolados e dão sentido ao que querem, para conseguirem o que querem. Mas isso, nós olhamos hoje e pensamos que isso é coisa de agora. Não é não. Gostaria de convidar a igreja, a amada igreja, em minhas breves palavras, abrir a palavra do Senhor aqui no livro Louvado Seja Deus. Se eu não perdi aqui, está ótimo, né? Que é uma bênção quando a gente procura alguma coisa. Isso, aqui no livro de 2 Coríntios. Gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor, apenas um versículo. Louvado seja Deus. Aqui na palavra do Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2 de 2 Coríntios. Apóstolo Paulo, ele vai falar da seguinte maneira, alguns versículos para a nossa meditação, a partir do versículo 9, que diz assim, a palavra do Senhor: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam, ou para que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está?
Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nós é dado para que nós pudéssemos conhecer a que nos é dado gratuitamente. Louvado seja Deus. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Ninguém pode dar a salvação senão aquele que nos enviou à igreja para proclamar. É a única igreja, é o único local que tem autoridade para ministrar a salvação. A Igreja Santa do Senhor, que está aqui hoje representada na sua pessoa, neste trabalho, neste lugar. E eu quero deixar para os irmãos este versículo para a vossa meditação e para a minha meditação. Se prepara, igreja, porque Deus vai fazer o mover na terra. Da mesma forma como tem fome, há aqueles também os granjeadores que trabalham na obra do Senhor, e que Deus vai levantar de uma forma poderosa e gloriosa para fazer a sua obra, porque daqueles falsificadores que estão no meio do nosso meio, o Senhor haverá de derramar fogo, e esse fogo extinguirá e acabará com essa infâmia que existe no nosso meio. Mas aqueles que buscam a palavra do Senhor, que tem o Espírito de Deus, Deus está em você, Deus está em mim, você sabe que Deus está falando a verdade através da minha pessoa e através da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Fique com essas palavras para a vossa meditação. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Agora nos alcançou a oportunidade.